e iremos falar de como viver o reino em graça. E para falar sobre isso, para falar de graça, a gente está falando diretamente do amor do nosso Pai. Então vamos abrir Ezequiel capítulo 18, versículo 23. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz Iau, o Altíssimo. Não desejo eu antes que ele se converta? Diz Iau, o Rei. Se converta dos seus caminhos e viva. Como viver o reino em graça? E antes de responder isso, que é o tema de toda a ministração, eu quero fazer uma pergunta a vocês. É possível alguém estar salvo? Alguém já está desfrutando da graça salvadora, ter sido reconciliado, seus pecados perdoados em Cristo, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, e ainda assim essa pessoa não está vivendo o reino em graça? É possível. Porque são coisas diferentes. Você está desfrutando da graça, mas você pode não estar vivendo o reino em graça. Viver o reino em graça é você estar alinhado com o coração do Pai, vivendo a vontade dele. Na verdade, é possível alguém, mesmo estando salvo em Cristo, ter uma vida aqui totalmente improdutiva, totalmente sem significado para o reino. É possível, e pessoas vão se apresentar diante do trono de mãos vazias. O apóstolo Paulo diz que alguns vão ser salvos como que pelo fogo. Vocês estão comigo? Amém? Então, amados, existe sim uma entrada da nossa parte e é impossível ao homem acessar isso sem ter a salvação. Nós somos colocados na posição de cooperadores do Altíssimo somente depois que recebemos o Espírito dele. Então, o homem natural, ele não pode sair conquistando as coisas pela sua ação. Porque o que ele mais fizer estará nulo. Há uma barreira de separação que são os pecados. E se não houver o sangue da nova, viva e eterna aliança sobre a vida dessa pessoa, mais que ela faça, tudo será em vão. A palavra diz que aquilo que os ímpios estão construindo, se algo vai permanecer, vai ser herança para os justos, para os que foram justificados no sangue de Cristo. Mas entre os salvos, uma vez salvo em Cristo, reconciliados com nós recebemos o Espírito dele. E mesmo tendo o Espírito dele, nós podemos estar acomodados, indiferentes, alheios à vontade dele, não construindo o edifício espiritual da nossa história. Há um edifício espiritual. E a palavra diz que assim como nós recebemos a Cristo, devemos andar nele. Nele enraizados, radicados, nele edificados. A edificação é uma construção. Como é que está a tua construção? Meu amado irmão, minha amada irmã. Nele edificados e confirmados. Confirmados é aquele prédio que já não se abala mais. Confirmados na fé. Amém? Então, tendo posto isso, agora vamos voltar para o texto da Escritura. A gente percebeu o quê? Que é possível alguém, mesmo estando salvo, não estar vivendo o reino e desfrutando e construindo o reino em graça. O texto sagrado, do profeta Ezequiel, traz-nos duas perguntas que nós sabemos a resposta. A primeira pergunta é: acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Ou seja, daquele que os seus pensamentos estão distorcidos, pervertidos. Né? Perversão está fora da retidão, está fora do que é aprovado pelo Pai. E ele diz: eu tenho prazer. O perverso, não, ele não tem prazer. Aliás, lá no livro de Salmos, isso está declarado de forma explícita e literal. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Só trocada a palavra lá, perverso para ímpio, que são exatamente a mesma pessoa. Vocês estão comigo? Amém? Então, a segunda pergunta diz: não desejo eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? E nós sabemos que a resposta a essas duas perguntas fica clara para nós. Ele não tem prazer na morte do perverso, do ímpio. E quando se fala do salvo, ele tem um prazer na morte dos justos, porque a morte do justo é uma promoção. E ele deseja que o homem se converta dos seus maus caminhos. Sim. Sabe lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, o apóstolo Paulo diz que o nosso Pai deseja que todos os homens sejam salvos. Se o apóstolo não escrevesse todos os homens, era possível alguém entender que ele estava falando especificamente para os salvos, né? Deseja que os salvos sejam salvos. Porque eu já ouvi esse tipo de argumento teológico. Que, por exemplo, quando lá na segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9,
O apóstolo Pedro disse que ele não retarda a sua promessa, antes ele tem sido longânimo, desejando que todos cheguem ao arrependimento. Alguns teólogos dizem, alguns estudiosos dizem, que esses todos que devem chegar ao arrependimento são todos os salvos. Portanto, os ímpios têm prazer na morte do ímpio. Não, nosso Pai não tem. E com isso, amados, eu quero trazer o primeiro elemento para você viver o reino em graça. O primeiro elemento do amor do Pai diz respeito à sua vida espiritual. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida. Você acha que o nosso Pai, ele tem desejo que nós não estejamos bem espiritualmente? Ou ao contrário, você acha que ele deseja que você esteja bem espiritualmente? Quantos acham que o nosso Pai, de verdade, aqueles que creem, né? Que ele existe, que ele é o Criador, que ele nos ama, quantos acham que ele deseja que você esteja bem espiritualmente? Só os que acham, levante a mão, por gentileza. Aleluia. E o que é estar bem espiritualmente? Primeiro, é ter se convertido dos nossos maus caminhos do Evangelho. Quando aceitamos o Evangelho. Amém? Quando você aceita a mensagem gloriosa do Evangelho das insondáveis de Cristo, mais de 300 milagres, são milagres, não são coisas naturais, são sobrenaturais, acontecem. Entre elas, você recebe o Espírito Santo. Ele se faz um com o seu Espírito. Aleluia. E ele te concede dons também sobrenaturais. Não são meros talentos, são dons sobrenaturais. Não vou falar os 300, não. Então, são 300 milagres que acontecem. Primeira vontade espiritual do nosso Pai é que todos se convertam. E para a igreja, para aqueles que já se converteram, ele deseja que nós estejamos crescendo diante dele. Como é que a gente cresce espiritualmente, gente? Quando a nossa vida está alinhada em obediência à vontade dele. Eu posso me ocupar com muitas coisas na vida. Eu posso correr para muitos lugares. Eu posso ter uma agenda superlotada de atividades, de preocupações. Eu posso colocar o meu coração em tantos cuidados, a ponto de eu estar sobrecarregado em relação à minha agenda, sobrecarregado em relação às minhas emoções, sobrecarregado, exaurido fisicamente, sem forças espiritualmente e fisicamente. E dizer assim, eu não tenho tempo, eu não tenho energias. Eu não tenho condições. Sabe, isso revela uma total irresponsabilidade da nossa parte. Porque depois que nós aceitamos a mensagem do Evangelho, está lá de cá. Depois que aceitamos a mensagem do Evangelho, o nosso cuidado deve ser viver a vontade do nosso Pai. Qual a principal preocupação? Na verdade, se ela for a tua única preocupação, as outras coisas vão se alinhar. Tem uma promessa que saiu dos lábios do nosso Salvador. Ele disse assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino. Buscai em primeiro lugar o reino. E as demais coisas, de uma maneira ou de outra, os serão acrescentados. Mas nós, amados, vivemos um evangelicalismo hoje, que nós usamos de tantas desculpas para nos autossabotarmos, para dizermos que nós estamos, nosso coração está no reino. Eu estou vivendo para o Rei da Glória. Mas, na verdade, a gente busca Ele de forma egoísta, para satisfazer. Eu estou vivendo para Ele desde que eu tenha um padrão de vida X, desde que eu tenha uma condição financeira, um patamar X. Eu estou vivendo para Ele desde que eu esteja desfrutando de uma saúde, disso e daquilo outro. Então, na verdade, desde que eu não vá para o inferno, as pessoas buscam a Ele por interesses, por medo, por N questões. E aí se revestem de desculpas para dizer, não, mas o meu coração é totalmente dele. Mas sabe, nós estamos sendo irresponsáveis quando nós não estamos alinhando realmente a nossa vida. Colocando em tudo. Eu não estou falando de ministério, de vida ministerial. Eu estou falando do teu dia a dia. Você tem vivido diariamente como adorador? Você, nas suas atitudes, né, nas demandas do teu dia a dia, você tem realmente intencionado viver como adorador? Não precisa estar cantando não, gente. Adorador é aquele que realmente está vivendo
de forma efetiva, de forma eficaz, para a glória do Pai. Ele não está só brincando nem usando de desculpa, não. Ele está interessado, ele está comprometido em viver a vontade do Pai, viver a palavra. O que é a vontade do Pai? A vontade dele está revelada na palavra dele. Amém? Aleluia. Então, o nosso Pai, ele deseja que nós estejamos bem espiritualmente. Para estarmos bem, precisamos ter recebido o novo nascimento, primeiramente, e, em segundo lugar, estarmos agora crescendo em santidade. Filipenses, capítulo 2, versículo 13, diz: desenvolvei a vossa salvação. Existe um desenvolvimento, do qual nós somos os protagonistas. O Espírito Santo não vai empurrar goela abaixo em ninguém aqui que seja edificado, que cresça em sabedoria. A palavra manda que nós busquemos isso. Se alguém tem necessidade de sabedoria, peça. Mas peça sem nada duvidar, porque o que duvida é a onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Não pense esse que receberá dele alguma coisa. Então, nosso Pai deseja. A gente pode ler também lá em 2 Pedro 3,9, não retarda a sua promessa, como alguns julgam demorada a promessa da sua vinda. Pelo contrário, ele tem sido longânimo, não querendo que nenhum pereça, senão que todos sejam salvos. Aleluia. Todos cheguem ao arrependimento. Ao arrependimento. Existe o arrependimento para a salvação, que é quando você se arrepende de uma vida incrédula. É quando você se arrepende do tempo perdido na sua vida sem Cristo. É quando você se arrepende dos seus pecados. E existe o arrependimento do salvo, que é o desejo de estar colocando todas as áreas da sua vida debaixo da luz. Lá no Salmo 119, versículo 130, diz que a exposição da palavra produz luz e concede entendimento até aos simples. Aos simples. Então, se eu quero crescer, eu preciso estar me expondo à palavra, eu preciso estar me deixando moldar pela palavra, eu preciso estar vivendo arrependimento. No Novo Testamento, a palavra metanoia, mudança de mente. A minha mente precisa estar recebendo luz para todas as áreas. Esse meu comportamento, essa demanda aqui que requer de mim, esse meu sentimento, o que é que a palavra diz? Onde há algo na Escritura e algo revelado de Cristo que fale acerca dessa área da minha vida? Então, primeira coisa, você vai identificar. Segunda coisa, agora você vai começar a se dobrar, a se prostrar diante dessa palavra e fazer com que ela se torne uma realidade no seu viver. Não basta conhecer, não basta identificar. É preciso que ela se torne parte de quem você é, da sua vida. Entenderam? Amém? Agora, a segunda coisa, que é a expressão do Pai na sua graça, para que nós possamos viver o reino em graça, diz respeito à nossa vida emocional, à nossa alma. Na maioria das vezes, a Escritura fala de alma como a sede das emoções. Então, nosso Pai deseja que nós estejamos bem espiritualmente, foi o que eu falei até agora. E, em segundo lugar, Ele também deseja que estejamos bem emocionalmente. Se você recebe essa revelação e se torna um cooperador com Ele em estar bem espiritualmente, estar bem emocionalmente, você vai começar a viver o reino, fluindo em graça. Aleluia. Agora, amados, vamos então para os versículos que falam sobre o desejo do Pai de que a nossa alma esteja bem. Primeiro Tessalonicenses 5:23. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, carta de Paulo à igreja em Tessalônica. Está lá no Novo Testamento, vem os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, depois o livro histórico dos atos, das atitudes dos apóstolos, e aí vem as cartas, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, 23, eu acho que já deu tempo de todo mundo achar, aleluia. O Altíssimo mesmo da paz vos santifique em quê? Em quê, gente? Em tudo. E o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso soberano Rei Yahushua, o único Mashiach. Aleluia. Jesus Cristo, né? Ele vos santifique em tudo, vosso espírito e vossa alma. Ele deseja
que a nossa alma esteja bem, ela seja conservada íntegra, até o dia da vinda de Cristo. E a alma está bem, primeiramente, ela está em paz com o Pai. Amém? Então a gente já falou sobre isso. Quando você está espiritualmente bem, às vezes alguém pode até estar salvo, mas o pecado rouba a alegria da salvação. Não sei como é que está o coração, meu irmão, minha irmã. Se você já entregou sua vida de verdade a Cristo e você está vivendo sem prazer nas coisas espirituais, pode ser que você esteja dando lugar ao pecado. O salmista Davi, depois de jejuar a ponto de ficar pele e osso, ele que era um guerreiro, sabe que a pessoa que tem músculo é mais difícil de perder massa. Ele já tinha perdido a gordura, já tinha perdido o músculo, e ele chega a dizer, os meus ossos estão visíveis, estão aparentes, por causa daquele pecado que todo mundo acusa Davi, né? Realmente é algo grave, mas as pessoas não se lembram do quanto ele se arrependeu. E lá no Salmo 51 ele diz, restitui-me a alegria da tua salvação. Às vezes, a pessoa está vivendo uma vida tão apática, tão indiferente às coisas espirituais, que ela já não tem alegria espiritual, ela não está desfrutando da paz, da comunhão com o Pai. Então, para que a sua alma esteja bem, você precisa desfrutar dessa paz. E, de certo modo, eu estou reforçando o primeiro ponto. Agora, a segunda coisa é que para que a sua alma esteja bem, você precisa também desfrutar da paz que Cristo deu. E ele disse, eu deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá. Sabe quando o mundo vai estar em paz, pela paz do mundo? Quando não existir doença nenhuma. Quando é que isso vai acontecer? O mundo, pela paz dele, vai estar em paz quando não houver violência nenhuma. E, sem a presença de Cristo, sem a vinda gloriosa do Rei da Glória, quando é que isso iria acontecer? Nunca, jamais. Então, a paz do mundo, ela não pode trazer paz para ninguém. É a paz de um bom plano de saúde, que até compra um bom leito de UTI, mas não vai comprar a tua saúde. Que pode até comprar um bom e bonito caixão de madeira de lei, mas não vai te poupar da morte. Talvez faça até com que você tenha uma morte mais lenta. Você passe mais tempo sofrendo em cima de uma UTI, sendo manuseado por pessoas que você nunca conheceu, trocando as roupas suas. Isso é o que o dinheiro pode comprar. E talvez, se esse dinheiro você não tivesse, você morresse sem ser acudido num hospital público, mas teria uma morte mais rápida. O fato é que o nosso Pai, Ele cuida dos seus, para que os seus não sofram. Nossa paz não depende, gente, de a nossa casa estar muito bem guarnecida, de nós sabermos muito bem usar armas, de estarmos em carros blindados, de estarmos num país onde não há criminalidade, estarmos num ambiente onde as pessoas são menos falsas. A nossa paz está em Cristo. Então, onde quer que você esteja, independente das circunstâncias, do que estiver acontecendo no mundo, não importa, você consegue desfrutar de uma paz que vai além de todo o entendimento humano. E isso faz com que a tua alma tenha equilíbrio. Tem um salmo que é muito conhecido, tem Bíblia que chega a página amarela ali naquele salmo, e o resto da Bíblia está tudo colado. É o Salmo 91. E lá no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e tal, né? Tem um versículo que diz assim, tu não assustarás, tu não temerás o terror noturno, tu não te assustarás com a seta que voa de dia. Pá! A seta que voa de dia. Tem gente que vive aterrorizado, qualquer coisa se assusta. Mas quando você está vivendo um nível de intimidade que o Pai deseja e que você pode acessar sim, você não vai se assustar facilmente. Você não vai se assustar se alguém que você ama entra na sua casa gritando, é agora, sai todo mundo! Você está lá escrevendo. Aí o mundo vai dizer assim, então o cara é um abestalhado, é um anestesiado da vida, porque até alguém da família entrar gritando e ele vai ficar lá, você não vai se assustar nem com a seta que voa de dia. Isso é ter uma paz interior. Você está consciente de que a tua integridade, a tua salvação. E veja só, eu estou falando de como viver o reino em graça. Porque é interessante, nós vamos desfrutar da graça, há uma entrada, uma participação nossa, mas a nossa segurança está totalmente na graça. É tipo assim, não importa muito o que eu vou fazer. Aliás, não importa é nada. Porque a minha segurança está não na minha capacidade de fazer, mas está naquilo que Ele fez e está fazendo. Graça. Agora, graça não é uma anestesia. Graça não é
Algo que está desligado, que está cortado, desprovido. Eu vivo a graça, eu estou salvo pela graça. E a pessoa está com a mente desconectada de Cristo, desconectada do favor dele, não. Pelo contrário, você desfruta dessa graça, e à medida que você está desfrutando dessa graça, você vai agir em amor, por essa graça. E você não vai confiar na tua ação, mas você vai agir. Amém? Voltando, essa paz vai fazer com que as tuas emoções estejam bem. Ela é o fundamento. Agora, a terceira coisa sobre as emoções, que o nosso Pai quer que as nossas emoções estejam, é que você deve velar sobre as suas emoções. Significa que sempre que você estiver sentindo alguma coisa, pode ser uma coisa boa, um prazer em algo. Pode ser algo ruim, você está sentindo, quem sabe, ciúme, inveja, ira, desconfortável, insatisfeito, aborrecido, mal-humorado. Independente do sentimento que você estiver vivenciando, é a melhor oportunidade, a melhor ocasião de você confrontar o seu sentimento com a palavra. Você pegar a palavra e dizer, o que a palavra diz acerca disso? O que é que o Espírito Santo deseja que eu sinta numa situação como essa? Que eu me sinta desconfortável? Ou será que eu estou me sentindo desconfortável porque eu apreendi no mundo a viver desconfortável? Sabe o que é que o mundo fala, por exemplo, de sogra? Eu não sei muito não, porque eu não sou muito de estar ouvindo esse tipo de conversa, mas eu lembro que já vi frase em paralama de caminhão. Feliz foi Adão que não tinha sogra nem caminhão. E por aí vai, né? Então tem pessoas que quando chega na casa da sogra, se for a nora ou se for o genro, se sente mal. Se for na casa da mãe, não. Mas quando vai para a casa da sogra, rapaz, parece que o ambiente, espiritualmente falando, é pesado. Só de eu entrar pela porta já é aquele clima tenso. Já ouvi gente falar isso. Essa pessoa, ela precisa confrontar suas emoções. E sabe, eu quero dizer uma coisa, gente. Quando a Escritura nos fala que o nosso Pai, nessa área da graça, Ele deseja e nos chama tão graciosamente a cooperarmos com Ele sobre as nossas emoções, tão graciosamente, é porque nós podemos participar disso. Nós podemos trabalhar nossas emoções à luz da verdade, a ponto de começarmos a sentir coisas diferentes. Vocês lembram aqueles 5 passo a passo que eu não aprendi em estudos de neurolinguística, eu não aprendi em estudo de psicologia, de psicanálise, nada disso. Os 5 passos. As palavras são a matéria-prima dos pensamentos. Pensamentos das emoções. Emoções das nossas decisões. E hoje existem muitos livros, né, falando sobre isso até. Mas o livro dos livros, há muito tempo já nos ensina sobre isso. As nossas decisões, por frequente que se tornem, vão gerar os nossos comportamentos. E os nossos comportamentos, o nosso caráter. Veja como o nosso caráter depende, então, das palavras, do que pensamos. E o nosso caráter vai influenciar na nossa colheita, no destino, não no sentido místico da palavra, ou escatológico, final, também, mas eu digo no sentido daquilo que você está colhendo na sua vida. Se você quer mudar o que você está colhendo, sabe o que você precisa? Não é só mudar a semente. A semente mais importante a ser mudada é a semente das palavras. Eu quero desafiar a igreja a começar a fazer isso mais. A confrontar suas emoções. A entender que é possível você mudar. E outra coisa, eu quero dizer por fim, falando desse segundo aspecto de como viver o reino na graça, essa emoção da qual você é chamado a transformar, a trabalhar ela deve ser santificada. E Cristo diz assim: chorai com os que choram. É lágrima de crocodilo, né, que ele está falando ali? Não. Ele está dizendo que para aqueles que são seus discípulos, que nasceram de novo, eles têm uma capacidade de se colocar no lugar do que está sofrendo. Uma empatia. Mas Cristo também diz: alegrai-vos com os que se alegram. E essas duas coisas são emoções. O chorar, se não for hipócrita, fingido, é uma emoção. A lágrima só vem de verdade quando alguém está sentindo de fato algo, a não ser que seja um bom intérprete, ator, né? Ou atriz. E essa verdade nós somos chamados a viver e a desfrutar. Amém?
Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 20. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês para ler conosco. Mateus, capítulo 6, versículo 20. Vou ler também o versículo 21, já que vocês estão insistindo tanto para a gente ler mais, para a gente pregar mais, né? Mateus 6, versículo 20 e 21. Ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, quando nós entendemos que o verdadeiro tesouro, onde ele está, que não é coisa de religiosidade, gente, mas há uma realidade, o mais precioso bem, então o nosso coração estará ali. O teu coração vai estar onde? As tuas emoções vão se alinhar agora. Amém? Onde estiver o teu tesouro, aí estará as tuas emoções. Você pode trocar essa palavra. As tuas emoções. O teu coração estará nisso. Essa é a razão porque hoje, muitas pessoas, sabe, no Brasil, estima-se, não vou nem falar, mas os dados estão desatualizados, mas nós já ultrapassamos 50% da população, entre aspas, de evangélicos. Isso foi uma estimativa que foi feita há 5 anos atrás. Agora, esse povo todo, se tivesse realmente vivendo com o coração, suas emoções alinhadas, não vivendo para si mesmo e dando a desculpa que está vivendo para Cristo, mas de fato, em verdade, vivendo intencionalmente o reino, o nosso país já seria outro. Eu acredito que nós vamos colher bons frutos para o nosso país, mas é preciso que o nosso coração esteja alinhado. Aleluia. Amém? Então, nosso Pai deseja que a gente esteja bem espiritualmente, que nós estejamos bem emocionalmente. E agora, para que a gente viva o reino em graça, precisamos entender que Ele também deseja que nós estejamos bem relacionalmente. Não é só espiritualmente, é claro que o espiritualmente vai trazer um alinhamento para as outras coisas, mas essas outras coisas, esse desdobrar passa pelas minhas emoções e passa pela minhas relações interpessoais. Relações profissionais. Mas Marcos, eu entreguei minha vida a Cristo, mas como vendedor, sabe? Existe aquela mentirinha, senão o produto não descola. Não existe isso. Tem gente pensando assim. Essas pessoas, elas categorizam as coisas. Na minha empresa, eu tenho que fazer tal coisa. Mas nós precisamos, amados, de verdade, estar avaliando e reavaliando constantemente. E não é avaliar e reavaliar por questão de cumprimento de tabela, não, de desencargo de consciência. É avaliar e reavaliar porque existe em nós um desejo de estarmos alinhados com a vontade do Pai e desfrutar do reino também nos nossos relacionamentos profissionais. Então nós não olhamos para as pessoas como alguém que são meros cifrões. Nós olhamos para as pessoas em servir às pessoas, em manifestar o reino a elas, na nossa profissão, na nossa repartição, no nosso emprego, se for de carteira, né, de CLT, na nossa empresa, onde quer que esteja, nós estamos ali manifestando a presença crescente de Cristo em nós. Aleluia. Amém? E as pessoas vão se sentir bem ao nosso redor. É claro que existe um crescimento, um amadurecimento nisso. Ninguém nasceu pronto. E no reino, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, nós vemos com toda a bagagem do mundo. A maneira de pensar do mundo e tudo, culturalmente, não é? Está impregnado em nós. E há necessidade de haver esse crescimento, esse alinhamento espiritual, emocional e relacional. E nos relacionamentos, o nosso Pai deseja também que a gente esteja bem com o nosso cônjuge, as mulheres aí cada uma com seu marido, os maridos aí cada um com a sua esposa, de pai para com filhos, filhos para com os pais, irmãos entre irmãos, parentes, primos, tios, avós, netos, toda uma parentela, né? Amigos, colegas e por aí vai. Haver um relacionamento que está sendo provado e aprovado pelo crivo do reino. E você desfruta de toda a graça para viver o reino nos teus relacionamentos. Você desfruta de todo o favor do Pai. Amém? Vamos ler um texto aqui da Escritura que nos fala poderosamente acerca disso, sobre os nossos relacionamentos. Eu quero que vocês abram Efésios capítulo 4, versículo 32.
A carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Eu costumo brincar dizendo que a Escritura tem capítulos e versículos, né? Verso quem tem é poesia ou rima. A Escritura, livros sagrados, tem versículos. É uma palavra própria para livros sagrados. Então, não é 4, verso 32, é versículo 32. Capítulo 4, versículo 32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Altíssimo, o Altíssimo, no Machia, vos perdoou. Vocês sabem que a palavra Cristo é a palavra do português para a palavra hebraica Machia, né? Então, e a palavra Deus é uma tradução agreciada de origem grega, que vem de Zeus, realmente. São fatos, viu, gente? Da linguística, da etimologia das palavras. Isso aí são fatos. Então, no hebraico aparece a palavra Al-Rim, que é o Altíssimo. É uma palavra no plural, Altíssimo eles. Sede benignos uns para com os outros, como também o Altíssimo, no Machia, vos perdoou e vos perdoou. O que é ser benigno? Quem sabe o que é ser benigno? O que é que isso tem a ver com relacionamento? Relacionamentos. Com a saúde para os relacionamentos. Com viver o reino em graça nos relacionamentos. É que ser benigno é mais até do que ser bondoso. A bondade é a capacidade de você fazer o bem sem haver um contraponto. Mas a benignidade é a capacidade de se fazer o bem quando existe um contraponto negativo. A benignidade é você não retribuir o mal que te fizeram com mal, mas retribuir o mal com bem. Literalmente, o apóstolo Paulo vai dizer: a ninguém retribuais mal por mal, e sim mal com bem. Isso acontece dentro de casa? Isso acontece na tua escola, na tua faculdade? Isso acontece nos teus relacionamentos profissionais? Alguém te faz o mal, você vai retribuir com mal? Tem gente, tem maridão aí que come comida fria, né? Ou fica sem comer, porque pisou na bola, fez o mal e recebeu o mal em troca. Tome, né? E aí, de alguma maneira, vai também fazer uma contrapartida para com a esposa. Se sentiu agredido, ofendido, aí tem que mostrar isso também ofendendo. Você tem 1001 maneiras de mostrar a alguém que aquela atitude você não aprovou. Não precisa necessariamente, quando você é agredido, agredir para mostrar que você está insatisfeito. Você pode demonstrar claramente. E, aliás, você vai passar muito mais seriedade, você vai aproximar muito mais e trazer aquela pessoa que você não quer fazer mal a ela, mas você tem feito. É aquela velha história do gato e o rato, né? Mas eu estou falando de um seriado que tinha na década de... Não vou falar mais não, porque parece que eu estou ficando mais avançado, experiente, né? Tá bom. Era um seriado chamado A Gata e o Rato. Era um casal que só vivia brigando, um pegando no pé do outro. Qualquer coisa era motivo para briga. Então, às vezes, entre irmãos, está se vivendo isso. Tem gente que só não briga com o irmão porque é filho único. Está vivendo isso em relacionamento de pai para com filho, ou de filho para com pai. Irmãos na fé, sabe? A gente não é benigno, a gente só vê as coisas negativas uns dos outros. E quando nós temos o privilégio de ver algo negativo na vida de alguém, não é para que a gente divulgue, gente. O Espírito Santo não sai divulgando pecado alheio. Eu já vi os piores absurdos religiosos mundo afora, gente de grupos neopentecostais e pentecostais. O Espírito Santo está me revelando, o irmão está andando em pecado. O Espírito Santo não faz isso, não. Até a própria pessoa que está em pecado, ele vai iluminar com a verdade, ele vai mostrar a verdade, para que a pessoa caia em si e se arrependa. Eu não tenho tempo para ministrar, há inúmeros versículos que nos falam sobre isso. Os nossos relacionamentos, esse versículo que a gente acabou de ler, ele expressa a vontade do nosso Pai para que a gente esteja bem nos relacionamentos. Sejamos benignos, sejamos compassivos, sejamos perdoadores. E o padrão é muito elevado, assim como o nosso Pai, através do seu Filho, nos perdoou. Amém? Assim como ele fez, esse é o padrão. Então, ele deseja que os nossos relacionamentos estejam bem. Lá na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 2, terceira carta de João, diz assim, o apóstolo João, ele escreve ao presbítero, a um bispo na igreja, chamado Gaio,
E ele diz, acima de tudo, amado, eu faço votos por tua prosperidade e por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Quando a nossa alma está bem, os nossos relacionamentos também se tornarão cada vez mais agradáveis. Existem coisas que nós podemos mudar e existem coisas que nós não podemos mudar. Eles estão além das nossas forças. Sobre aquilo que nós podemos mudar, em graça, nós iremos agir quando estamos bem. Se a gente não estiver bem, a gente não vai agir. E sobre aquilo que a gente não pode mudar, nós também teremos paz. Aleluia. A gente vai querer mudar as pessoas na força do nosso grito, do nosso braço, na nossa capacidade de insistir, tocando na mesma tecla, batendo no mesmo ponto, batendo ali, todo dia e noite. A Escritura diz que pior do que morar numa casa cheia de goteiras é viver com uma mulher rixosa, ou seja, aquela que só reclama, só vê as dificuldades. Nós precisamos ser aquilo que esperamos receber. Existe uma máxima, gente, eu quero muito que vocês guardem isso. O Cristo disse assim, como quereis que os homens vos façam, fazei vós a eles. Então, se eu quero ser bem tratado pelo meu cônjuge, eu vou tratar como? Com desrespeito? Eu vou tratar com respeito, ainda que eu seja desrespeitado. Eu vou tratar com amor, ainda que eu sofra uma ação desamorosa, que eu sei que não vai faltar nunca amor. Então, quando você começa a agir assim, os teus relacionamentos vão ficando saudáveis. Independente de qualquer que seja, de qual seja o relacionamento. Amém? O apóstolo João diz, faço votos. Sabe, o voto é até mais do que uma oração. É um comprometimento de fidelidade, é uma oferta de fidelidade. E João diz assim, eu faço votos por quê? Por tua prosperidade e por tua saúde, assim como é próspera a tua alma. Então, o presbítero, ele tinha equilíbrio emocional, ele tinha equilíbrio relacional, e agora o apóstolo João estava dizendo, olha, a sua alma, parabéns. Você tem crescido emocionalmente, tem manifestado a presença da palavra. A vontade do Pai está manifesta nas tuas emoções, nos teus relacionamentos. E agora eu estou fazendo votos para que você também tenha prosperidade e saúde. Oh, aleluia. Agora vejam, gente, isso é a vontade do Pai. Não é João, não é o apóstolo João por ser João, não. A palavra inspirada, sempre que você lê, é o Pai que está falando com você. Então, até agora a gente já tem as áreas espiritual, emocional, relacional. E agora a gente vai para a quarta área, que é físico-orgânica. Para que você esteja vivendo um reino em graça, o teu corpo precisa estar bem. Mas, bispo, eu me acordo já mal-humorado. Por que isso está acontecendo comigo? Pode ser N fatores. Mas pode ser também um desequilíbrio nutricional. O teu corpo pode estar sentindo falta de algumas vitaminas, que são reguladores do nosso organismo, de alguns sais minerais. A nossa alimentação e a cultura alimentar do nordestino, ela é prazerosa, ela dá prazer, mas ela é muito em cima de carboidratos, que, segundo alguns especialistas hoje, provoca o pior dano e o desequilíbrio do colesterol, né? Que era chamado antigamente colesterol bom e colesterol ruim. Hoje se entende que o colesterol chamado de ruim, ele é apenas um mocinho que é apanhado na cena do crime. Mas a gente se empanturrilha de açúcares, de carboidratos, tudo é carboidrato. A gente pisa cheio e fundo no acelerador da glutonaria, que é um pecado. Que a palavra diz, né? Não há pecado maior nem menor. A gente bota o dedão para apontar o pecado de um irmão que, sei lá, fez alguma coisa, né? Muito visível. Mas a gente esquece que quando a gente come além do que é necessário para o nosso equilíbrio, o nosso bem-estar, manter a nossa estrutura orgânica, nós estamos praticando glutonaria. Então, depois do almoço, eu vou tomar e coisas mais, né? Aí depois do almoço vem bolo, depois do bolo vem uma lata de leite condensado, né? Cozido, aquela doce de leite, né? Um doce de leite, tudo isso açúcar. Depois eu tomava um copão de leite mesmo, com 3 colheres de sopa de chocolate dentro, que para mim era o top. E chegou ao ponto de eu ter gordura no fígado. Fazer uma ultrassom, por exemplo, e meu fígado está todo branquinho. Em vez de estar vermelhinho escuro, ele estava todo branquinho. É até perigoso esse quadro. Se eu não cuidar, depois tem cirrose, mas nunca bebi.
Então, gente, o nosso Pai deseja que o nosso corpo esteja bem. O apóstolo João diz: eu faço votos por tua saúde. Aleluia. E nós também devemos fazer votos pela saúde uns dos outros. Isso é exemplo para nós, isso é o Espírito Santo. O Espírito que estava sobre o apóstolo João nos leva a agir também pensando nos nossos irmãos, e particularmente os domésticos da fé. Mas, veja só, pessoal. A palavra ela nos chama a cuidar desse templo que é o nosso corpo. E Cristo, ele ensina categoricamente, Cristo ensina, preste bem atenção, gente, o que eu vou dizer agora. Ele ensina de uma forma cabal, ele não dá espaço para outro. Ah, não, mas é melhor a gente pensar que isso aqui também é. Não, ele diz que quem é o templo é o teu corpo. Na nova aliança, depois de que ele consumou aquela obra na cruz, não há e não existe mais necessidade alguma de prédio. O templo, o santuário é você. Você é o templo e morada do Espírito Santo, diz a Escritura. Nós podemos ter uma casa, um espaço, uma casa de oração. Nós podemos ter um lugar onde nós nos reunimos como igreja, porque existe hoje na nossa lei, no nosso país, essa liberdade. Mas imagine, se isso não fosse possível, deixaríamos de ser igreja? Deixaríamos de nos articularmos, nos organizarmos? A palavra diz, o profeta Jeremias diz que o coração dos justos planejam coisas boas. Nós nos reunimos para planejar, para arquitetar, para elaborar ações, para efetivamente agirmos na construção do reino. E é por isso que há a necessidade de ter um ponto de encontro. Quando a perseguição estava matando, serrando ao meio, decapitando, jogando nas feras, lá no primeiro e segundo séculos, a igreja passou a se reunir onde? Nos sepulcros, passou a se reunir na galeria subterrânea de Roma e de algumas cidades pouco mais desenvolvidas daquela época. Passou a se reunir nos antros da terra, diz a Escritura, nos desertos, nas cavernas. Por quê? Porque há necessidade do encontro. Vocês estão comigo? Amém? Mas, amados, o templo, o que é que Cristo diz à mulher samaritana? Ela pergunta, onde deve adorar? Os nossos pais dizem que é aqui que se adorar, no templo, no monte. E os Yaldins dizem que é lá em Jerusalém, em Arushalai. E Cristo disse, vem a hora, e já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E por esse princípio, a Escritura vai nos dizer taxativamente, literalmente, que eu e você, individualmente, cada um aqui é templo, é morada do Espírito Santo. Se eu sou templo, eu não preciso de mais nada, não preciso de acessórios. É bom, quando a gente se reúne, que a gente tenha pessoas capacitadas que ministram através da música, nos direcionando à adoração, isso é maravilhoso. Mas você tem que entender que para ser um adorador, você não depende de música, você não depende de ambiente, você não depende nem de outras pessoas. Você é o templo. E você deve zelar por esse templo que é você. Então, cuidado com o lixo. Eu vi alguém dizer assim, tem aquela música, deixa eu cantar aqui, não vou cantar não, mas vou mencionar. Eu vivo sim, estou bebendo. Tem gente que não bebe e está morrendo. Eu bebo sim, essa é das antigas. MPB. Uma pessoa diz assim, pai, tu com todo esse cuidado na tua alimentação, tu vai morrer, eu também vou. Eu prefiro estar comendo não sei o que lá, e falou as coisas que estava comendo. A minha resposta, para quem pensa assim, é a seguinte. Eu posso até morrer muito antes de alguém que vive no vício da nicotina, de alguém que vive agredindo o seu fígado com álcool. Posso morrer muito antes. Entretanto, eu vou ter o prazer de dizer, durante o tempo que eu vivi, em relação ao meu corpo, eu estava alinhado com a vontade do meu papai. Amém? Simples. Não é para você se apresentar melhor. Né? Quem anda comigo há mais tempo deve lembrar, eu costumo brincar até das épocas. Eu até voltei numa academia muito boa aqui, não vou fazer o comercial agora não, mas já fiz, né? Mas eu lembro da minha época jovem, que eu passei assim um tempo longo mesmo em academia, e eu tinha uma experiência de, às vezes, alguém entrar na academia, o cara com uma semana de academia, se olhando no espelho, já estava andando assim, parecia um pavão. Por quê? Um condicionamento mental em cima do visual. Você deve cuidar do seu visual
Deve. Você deve cuidar da sua saúde? Deve. Você deve dar o melhor para que a sua aparência seja a melhor possível. Porque você está a serviço do Rei dos Reis. Agora, esse é o entendimento. Por que eu estou cuidando da minha saúde? Porque eu estou vivendo a vontade dele. Então a palavra dele nos ensina até sobre o que a gente deve comer e o que a gente não deve comer. Também não vou pregar sobre isso hoje. Mas eu estou dizendo a vocês que o nosso Pai deseja que o nosso corpo esteja bem. Tinha um bisavô meu, Dr. Gouveia de Barros, tem até um instituto com o nome dele, está meio desprezado, um instituto grande, no Recife. E ele foi de uma época em que o médico fazia os medicamentos, que o médico tinha aquele princípio de que o alimento seja o teu remédio, e o teu remédio seja o teu alimento. Hoje, existem grandes expoentes na área de nutrição, nutrólogos, pesquisadores, cientistas, que falam que grande parte das enfermidades podem ser revertidas até. A pessoa pode ter cura com alimentação equilibrada. Mas sabe o que acontece, gente? Muitos de nós estamos rendidos, somos escravos de uma cultura alimentar. Eu não sei viver sem esse pedaço de bolo. Eu não sei viver sem esse copo de Coca-Cola. Eu não sei viver sem comer o meu arroz, sem comer a minha farinha, sem comer o meu cuscuz. Eu quero dizer a você, se você tivesse nascido lá na China, você ia comer, por exemplo, barata, crocante, coisa gostosa, cheirinho agradável. Barata, escorpião, gafanhoto, morcego, um ratinho, ó. Rapaz, o courozinho do ratinho, ó. Era, gente. Cultura alimentar. Se eu tivesse nascido em outra cultura, eu ia ter outros prazeres alimentares. Então, por que eu aqui, na cultura alimentar que eu tenho, eu não consigo redirecionar os meus prazeres alimentares? Tirar o açúcar refinado. Eu só estou falando de um aspecto da saúde, né? Mas, entre outros, a gente passa horas, às vezes, numa tela. Nós precisamos vigiar sobre isso. Nossos olhos. Ruído. Postura, né? Então, são N coisas hoje que são inimigas desse templo santo. E vocês acham que o nosso Pai quer que a nossa vida aqui na Terra seja curta ou ela seja longa? Seja curta ou longa, gente? O desejo dele, assim como ele quer que todos cheguem ao arrependimento, assim como ele deseja que todos os homens se convertam e vivam, assim como ele deseja que a nossa alma seja próspera como a do presbítero Gaio, assim como ele deseja que nós tenhamos saúde emocional, relacional, ele deseja que a nossa vida seja longa. Abra aí sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Lá naquele salmo que eu mencionei a princípio, Salmo 91. Salmo de número 91. A gente não vai ler o salmo todo não, porque ele tem 16 versículos. Mas a gente vai ler a partir do versículo 14, tá certo? Até o 16, são apenas 3 versículos. Salmo 91, versículo 14. Amém? Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Agora o versículo 16. Vocês podem ler comigo o versículo 16? Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Saciar com vida longa, longevidade. O propósito dele é esse. Muitas vezes nós estamos agindo contra a vontade dele. Nós estamos deixando de desfrutar, de viver o reino em graça. A gente está deixando de viver. A gente está acelerando, abreviando a nossa vida. Em vez de a gente desfrutar de longevidade, a gente abrevia a vida. Então você deve desejar ter vida longa e deve se preparar para isso. Se Cristo não voltar antes, a gente tem crido que a vinda dele gloriosa está bem perto. Mas nós não sabemos dia nem hora, então ele deseja que nós vivamos com longevidade. Amém? Agora, em último lugar, eu já mencionei essas áreas todas aí. Primeiramente, nossa vida espiritual. Segundo,
emocional. Terceiro, relacional. Quarto, físico-orgânica. E quinto lugar, financeira, material. Como está o nosso relacionamento com os bens materiais, com o dinheiro? Será que o nosso papai quer que a gente prospere também financeiramente? Será que nas Escrituras existe a revelação que ele deseja que nós cresçamos também financeiramente? Existem muitas, incontáveis. A palavra prosperidade é uma palavra primeiramente bíblica. Primeiramente, a sabedoria que o Pai tem para nos dar pelo Espírito Santo faz com que a gente acesse as riquezas. Agora, nunca, esse é o fundamento, nunca nós viveremos em função das riquezas. Elas estarão debaixo dos nossos pés para a aceleração do reino. Então, há um desejo sim que você prospere, mas para que você prospere, há uma necessidade de você estar bem espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente. Você não colocar as coisas no lugar das pessoas, então um relacionamento sadio. As pessoas, minha mãe sempre dizia, e ainda diz, as pessoas são para se amarem e as coisas para servirem. Quando a gente inverte os valores, os homens passam a amar as coisas, amar o dinheiro e fazer as pessoas fantoches. A corrupção que mata milhões, desvia dinheiro que iria para a saúde pública, para em cada cidade, como Limoeiro, por exemplo, ter um hospital top. Um hospital com todos os mais avançados aparelhos, com os médicos mais capacitados, não por influência política, corrupção, dinheiro, não. Capacitados para estar ali, acessíveis a toda a população de Limoeiro. Quantos mil habitantes de Limoeiro tem? Vamos arredondar para 70 mil. Cada pessoa aqui pagasse um plano de saúde, 70 mil parece que são os eleitores, né? Não sei não. Não, são os habitantes. A gente arredondou. Mas vamos dizer que cada um pagasse um plano de saúde de R$5. E esse dinheiro realmente fosse usado para esse fim. Daria para se construir um bom hospital, cobrir ele, não ia ser da noite para o dia, mas daria. Daria para se comprar os equipamentos de 1 milhão. Tem equipamento que não chega a isso. Mas vamos dizer que tem equipamento de 1 milhão, dá para comprar. E a população está ali servida. E depois do primeiro hospital, fazer um segundo, se fosse preciso, para não precisar, quando alguém está morrendo, um favor de político, pegar um carro, às vezes o seu próprio carro, e levar para não sei para onde, que isso não é papel de um legislador da Câmara dos Vereadores, isso não é papel de influenciador que está ali vendendo, trocando votos por emprego. Então, a nossa cidade vive isso, gente. O nosso Estado vive isso. Existem interesses corruptos, porque as pessoas inverteram. Elas estão vivendo em função do dinheiro, amando o dinheiro. Elas pensam que vão continuar vivendo e não vão comparecer diante daquele que há de julgar todos os homens. Esses ladrões que estão matando as crianças, tirando a esperança das crianças. As crianças estão aí nas nossas escolas, aqui na nossa cidade. As diretoras têm entrado em contato conosco, falando dos problemas que elas estão passando em sala de aula. Uma grande parte do alunado com pensamento suicida, depressivo, sem expectativa de vida, vivendo a vida pervertida, porque para eles a vida é só aquilo mesmo, não tem nenhuma expectativa. Foi roubada, todas as expectativas foram roubadas. E como igreja, nós também estamos sujeitos a, de um certo grau, receber essa influência e achar que o importante é termos e comprarmos, sabe? Quando a gente fala de saúde financeira e alinhamento com o reino, para que você viva o reino em graça, a gente tem que pensar em 3 coisas. Primeiro, toda a minha vida financeira, ela vive para a glória do Pai. Então a minha prioridade é o reino. Não quer dizer necessariamente o ministério Reino Sião, mas quer dizer o reino do meu Pai. Se eu não tenho 1 centavo para o reino, eu só gasto para mim e dou desculpas. Não, mas eu estou servindo ao reino, porque eu mal estou conseguindo pagar minhas contas. O privilégio e a honra de participar, de cooperar, de dar a mão, não é só para quem é forte. Tem pessoas morrendo. Não, vamos deixar só os fortes vir. Vai os fortes. Vai os poderosos, vamos os poderosos. Não. O privilégio é dado a quem tem o Espírito. Por mais fraco que eu esteja, eu vou me dar para salvar. Você consegue entender isso? Então, muitas vezes, a gente fica, não, mas fulano não sei das quantas, tem recursos, deveria contribuir financeiramente, deveria fazer isso e aquilo. E nós mesmos
não fazemos a nossa parte, ficamos só olhando para o nosso próprio umbigo. Eu estou passando por essa dificuldade, cada um fica. Essa aí. Se eu estou entregando só o que me resta, quando eu tiver tempo, quando eu tiver os recursos, se eu ganhasse na Mega Sena. Teve gente que veio me cantar para pedir oração assim. Faz anos, viu? Não está ninguém aqui não. Mas, olha, ore por mim, sei que... E até disse assim, eu sei que você está mais perto. Eu disse, isso não existe não. Ore por mim, eu joguei na Mega Sena o prêmio acumulado. Porque se eu ganhar, eu vou dar o dízimo para a igreja. Aí você pega a palavra automaticamente, a palavra já está aqui, na boca e no coração. Não tem para onde correr. Aí Cristo disse, aquele que não é fiel no pouco, não será fiel no muito. Eu tenho já experiência, calejado disso. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então não é quando está sobejando, quando tudo está bem, quando a economia está bem. Quando é que a gente vai servir e alinhar-se com o reino? Quando? Quando o bispo for um cara bonitão, fizer uma plástica, andar com os perfumes importados aí de $1.500, né? Chegar aí com um carro importado, não tiver nada para a gente falar de ruim que ele fez. Não fez nada, é tudo perfeito. Agora sim, eu vou cooperar com o ministério. Não. É o que nós estamos construindo juntos em Cristo. Amém? Então a nossa vida financeira, ela parte desse princípio e ela se envolve também em mais duas coisas. Como estamos gastando os recursos que temos? Será que é de forma supérflua? Eu tenho lá um guarda-roupa com 30 pares de sapatos, 50 pares de sapatos. Tudo bem, você tem recebido quanto por mês? 50 mil, 100 mil? Você tem investido quanto no reino? Mas às vezes a pessoa está pendurada porque é um consumismo. A pessoa tem que comprar, tem que adquirir aquelas coisas. Então esse desequilíbrio emocional e espiritual vai gerar um desequilíbrio financeiro e até físico-orgânico. Porque às vezes a pessoa não tem nem o que comprar, porque está pagando não sei quanto de cartão, pendurado no crédito, né? Às vezes a pessoa, como eu já vi aqui também, a pessoa vai num supermercado, era para eu falar isso na hora que eu estava falando do corpo. O carrinho vem cheio de refrigerante e daquelas peças de cerveja e tal, mas um pacotinho de feijão, 1 quilo de sal. Foi a feira do mês. Financeiramente, às vezes a gente está investindo no lugar errado. E a outra coisa também, não é só como a gente está gastando, mas como a gente está adquirindo a riqueza. A palavra diz que a riqueza, que é fruto da injustiça, é fruto da mentira, é fruto do engano, é fruto da avareza, é fruto da trapaça. Ela não tem aprovação do nosso Pai. Então eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, e a alguém que porventura nos assistir, que tiver com essa palavra, construa a sua vida financeira. Não se limite ao que o mundo diz, que você não pode, você não nasceu num berço de ouro, você é isso e aquilo, você não é alfabetizado, você não tem graduações, você não tem contatos, né, network, você não é uma pessoa, isso são coisas do mundo. Você é homem, você é mulher, né? Algumas mulheres aqui, você é esposa, você não pode. Não, você pode construir. Você tem o maior tesouro que te dá acesso a toda a riqueza para a glória dele. Então eu quero que vocês fiquem em pé para a gente abrir na segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 9, 10 e 11. Aquele que dá semente ao que semeia, quem é que dá semente ao que semeia? 2 Coríntios 9, versículo 10. É o nosso papai, né? Aquele que dá semente ao que semeia. Você tem semeado? Se você tem semeado, ele dá semente. E pão para alimento, ele também suprirá e aumentará a vossa sementeira. Significa, à medida que você semeia, ele vai suprir e vai aumentar a vossa sementeira. Ele não vai só suprir a sementeira, ele vai aumentar. À medida que você está semeando. Aquele que dá pão e dá semente, ele vai suprir e vai aumentar. Não é só suprir. Suprir e aumentar a vossa sementeira. Fazer o que mais? E vai multiplicar os frutos da vossa justiça. Oh, aleluia. Ele está interessado em multiplicar
os frutos da tua justiça. Oh, aleluia. A nossa justiça está em Cristo. Temos todo o acesso pela graça. Mas nós, por onde passamos, exalamos esse perfume da justiça de Cristo. Nós vivemos a justiça. E esse fruto, os frutos da justiça, vão se multiplicar também. Agora, o versículo 11 diz o quê? Vejam só, versículo 11. Quem puder, leia comigo. Enriquecendo-vos em tudo. Enriquecendo-vos em tudo. Enriquecendo somente na vida espiritual? Vamos mistificar. Oh, a minha vida espiritual está muito rica. A palavra diz enriquecendo-vos em tudo. Para quê? Qual a finalidade que ele quer enriquecer você em tudo? Para toda generosidade, a qual a generosidade faz que o nosso intermédio sejam tributadas graças ao Altíssimo. Aleluia. Você ser uma pessoa generosa. Generosa com as coisas do reino. Mais e mais. E essa generosidade faz com que, através do seu intermédio, sejam tributadas graças ao Altíssimo. Existe um pastor que eu conheço, mas não tenho assim, proximidade com ele, né? Ele é um homem riquíssimo. E a filha dele, quando foi para a universidade, ela mesma pagou a universidade. Um homem riquíssimo já. Ele entendia que ela precisava amadurecer para o bem dela. Foi o entendimento dele naquele momento. Mas ela se bancou e um dia ela estava trabalhando como garçonete. No domingo, depois do culto, ele perguntou a ela como estava lá no trabalho, como tinha sido a parte da manhã. E ela disse que o domingo é um dia que nenhum colega dela, garçons, queria trabalhar. Mas por quê? Dia domingo, normalmente as pessoas estão mais disponíveis e vão para a lanchonete e ganham mais gorjeta. Seus colegas não querem. Ela disse, não, papai. Eles dizem que o dia domingo é o dia que os crentes aqui vão mais para a lanchonete. E aí ela disse assim, e os crentes não dão gorjetas. Ela estava falando da mesquinheza. Quer dizer, o ímpio é generoso. O ímpio passa necessidade, mas o ímpio é generoso. Mas as pessoas que estão em Cristo, às vezes, não creem para ser generosas. Às vezes dá um trocado de R$1, 2, ou uma moeda de 50 centavos, está fazendo muito. Ou diz assim, passe amanhã. Tem algum pão dormido aí? Dá um pão dormido lá. Hã? Quando a palavra nos ensina a sermos generosos. E essa generosidade faz com que as pessoas tributem graças. O pastor, filhinha pequena, estava chorando, ele perguntou por quê. Porque a coleguinha dela estava se mudando. Mas por que estão se mudando? Aí ela contou para o pai, porque pediram a casa, eles estão sem poder pagar o aluguel. O pai foi lá, comprou a casa, passou a escritura para o pai daquela menina, e chegou lá e disse, vocês não vão se mudar mais. Entregou a escritura. Aquela família que nunca ouvia o evangelho. Agora, por causa de uma atitude, às vezes a nossa atitude precisa ser firme, precisa ser séria, mas a generosidade ela faz com que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças ao nosso Pai.